Olá, eu sou a professora Maria Dirce, meu apelido é Didi, eu sou professora de História e Pedagoga da Rede Estadual, né, de Minas Gerais. Eu vou estar trabalhando com vocês uns temas aí durante esse período da quarentena, né, do coronavírus, mas a gente espera que, né, esse período passe o mais breve possível, que vocês retornem para suas escolas, né, para estar encontrando com seus professores e tirando as suas dúvidas sobre, né, as nossas aulas. Hoje nós vamos estar tratando aqui, né, sobre as revoluções inglesas do século XVII. Aqui vocês veem uma imagem, né, de uma batalha, né, da Revolução, né, Puritana, aqui né, que aconteceu lá na Idade Moderna, no século XVII, na Inglaterra. O que foi, então, essa Revolução Inglesa? Né, ela foi um movimento político, religioso e militar, né, e que tinha pretensão de levar, né, o absolutismo ao fim. Na Inglaterra, ela representou os desejos entre os reis absolutistas, né, versus o parlamento, né, que lá existia já há 400 anos. Esse rei, né, o monarca, ele era anglicano, né, e os parlamentaristas eles já eram os presbiterianos. Que eram também chamados de puritanos. Apesar de contar com o apoio, né, das classes mais simples, essa revolução, né, ela não foi, né, considerada uma revolução popular, mas sim uma revolução burguesa. No plano econômico, eu vou estar falando com vocês aqui agora, né, sobre os antecedentes, né, de como aconteceu, né, para a gente chegar realmente nessas revoluções, né, na Revolução Puritana e na Revolução Gloriosa, tá? Dentro do plano econômico e social, a gente sabe que o absolutismo, ele era, né, bancado pelos burgueses. Isso significa o quê? Que o rei tinha o poder e quem mantinha o poder desses reis era a nobreza feudal ali junto com esses burgueses. A Inglaterra, nesse momento, estava, né, se fortalecendo muito, né, com a questão da indústria têxtil, porque lá tudo favorecia a criação, né, de ovelhas, né, o clima era favorável para essa criação de ovelhas e também para a plantação de algodão. Bom, só que para eles fazerem, né, essas plantações, o que aconteceu? As terras lá no momento, né, até esse momento, eram terras que eram de uso coletivo. Porém, para que essa indústria desenvolvesse, né, os proprietários dessas grandes proprietários de terras tiveram que fazer os cercamentos para estarem criando essas ovelhas. O que significou, então, né, esses cercamentos? Eles tiraram as pessoas que ali trabalhavam, né, que era comunidade mesmo, que era comum a todos trabalharem ali. Aí, então, esses cercamentos levou, né, realmente à miséria dessa população que ali trabalhava. Porque aí quem começou a fazer uso desses cercamentos foi os proprietários, né, que eram os donos dessas terras. Aí, com isso, então, houve essa miséria da população em geral, tá? E também o debilitamento da aristocracia fundiária, né? Porque ela que dava sustentação ao absolutismo, né? Ao rei, ela sustentava, né, aquele rei ali nas suas necessidades. Com isso, então, surge, né, uma nova classe que foi chamada de gentry, né? Essa classe, ela era uma classe até que era endinheirada, porém ela não tinha títulos de nobreza, tá? Ela era uma nobreza rural que tinha mentalidade burguesa de enriquecimento, mas ela não tinha títulos nobres como eles pretendiam ter. E surge também uma outra classe que foi os iumes, né? Que eram os pequenos e médios proprietários lá na época.
Ainda continuando aqui no plano ideológico, esses conflitos, então, né, para a gente estar chegando nessa revolução, né, puritana, ela aconteceu nos planos, né, religiosos, que foi entre anglicanos, entre os religiosos e anglicanos, e entre os católicos puritanos e presbiterianos, que eram, né, as pessoas que lutavam para implantar, né, voltar com o parlamento ali dentro da Inglaterra. No plano político, né, a rainha Elizabeth, a morte, né, da rainha Elizabeth I, que foi uma grande líder e uma grande colonialista da época, né, prejudicou muito o andamento, né, de tudo que eles pretendiam lá para estar fazendo essa revolução. Aí então, com a morte dela, acontece o fim da dinastia Tudor. Tá? E quem que vai assumir, né, esse lugar da Elizabeth foi o Jaime VI, que era rei da Escócia. Isso por quê? Porque a Elizabeth I, ela não tinha descendentes diretos, ela não casou, tá? Então ela não teve filhos e teve então que chamar o Jaime VI para estar assumindo o poder na Inglaterra. Então o Jaime VI, ele vai, né, para a Inglaterra assumindo como Jaime I. Ainda dentro aqui, né, a rainha Elizabeth, então, só para a gente completar a história, ela era filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, tá? Eles eram, né, anglicanos. Ela governou de maneira extremamente conciliadora, aí com isso, então, ela conseguiu, né, fazer com que o território, né, da Inglaterra crescesse muito, porque ela tinha as ideias colonialistas, tá? E ela concede liberdade religiosa. A Elizabeth I era realmente uma pessoa muito, né, conciliadora, né, e da paz. O rei Jaime I, então, né, que eu coloquei, que era o rei Jaime VI lá da Escócia, tá certo? E que foi assumir lá, ele já era totalmente contrário, né, à rainha Elizabeth. Ele era uma pessoa, né, que tinha tendências totalmente absolutistas de achar que ele era tudo, ele estava acima, né, de qualquer poder, de qualquer situação. Ele então começa a perseguir os puritanos, né, e os católicos, aumentem muito os impostos lá, e quem sofre com isso são as pessoas mais pobres, tá? E aí ele dissolve também o parlamento. Aí, claro que, né, vai havendo um clima de tensão ali dentro da Inglaterra que vai ficando insuportável. Aí, com a morte do Jaime, né, I, quem vai assumir é o seu filho Carlos. O seu filho Carlos não tem a diplomacia também que o pai dele e que a tia dele, no caso a Elizabeth, tinha. Tá? Aí então eles vão, o Henrique VIII, né? Ele vai então entrar aqui, eles vão fazer um decreto que a gente chama de ato de supremacia, né? Onde eles dão autoridade máxima para esse Henrique VIII, tá? E aí ele passa então a ser o líder religioso, né, ali dentro da Inglaterra, com poderes bastante, né, fortes, né, suprimindo inclusive o poder do Carlos I. Bom, aí então o Carlos I começa aí essa guerra puritana. Quando a gente coloca aqui guerra civil, né, eu estou chamando de guerra, né, foi a guerra puritana. Ela envolve as tropas reais contra o parlamento inglês. E aí, o que acontece? Né? A vitória, então, do rei VIII, né, contra o Carlos I, faz com que ele se abdica, e esse Carlos I, então, né, volta, né, ele vai ser exilado, e aí o conflito, né, realmente evidencia que havia, né, uma tensão muito grande entre os calvinistas e os anglicanos. As tropas do rei, né, eram formadas, né, por cavalheiros partidários do absolutismo e da nobreza feudal. O parlamento, pelos cabeças redondas, eles eram chamados assim, né, porque, na verdade, eles não usavam as perucas lá que eram, né, da época, e era composta pelos puritanos, pelos gentry, pela nobreza feudal, camponeses e artesãos.
quem que foi o líder desse parlamento, né? O Oliver Cromwell, tá? E aí, então, o Oliver Cromwell sai vencedor aqui nessa guerra civil, né? Ou guerra dos puritanos. Os puritanos vencem, o rei Carlos I é decapitado, tá? E aí, então, representa, né, essa morte do rei, representa realmente um rompimento com a ideia de origem divina, né, dos reis lá na Inglaterra. O governo do Cromwell, né, torna-se então uma república, a república torna-se autoritária, a burguesia passa a ter uma representação, né, dentro ali dessa república, mas as camadas populares não tiveram nenhuma participação. E aí isso então gera o quê? Um descontentamento, né, que vai tornar-se uma coisa muito difícil, né, para o Cromwell lidar, tá? Ele persegue os católicos, ele persegue qualquer opositor, né, que viesse a fazer oposição ao seu governo. Bom, ele então coloca um ato, ele faz um ato de decreto, que chama o ato de navegação, isso quebrando a hegemonia holandesa, né, de comércio. Isso significa o quê? Que ele monopolizou, tá? Monopolizou todo o comércio daquela região. Todo e qualquer comércio precisaria de ser feito só com os navios, né, ingleses e entre as suas colônias inglesas e a capital, no caso, que era a Inglaterra. Os piratas tiveram um papel fundamental nisso daí, porque eles saqueavam esses navios, né, esses navios holandeses que vinham carregados da Índia, roubavam, né, os carregamentos e aí passavam para a Inglaterra e dando enormes lucros para o comércio inglês. Os atos de navegação, aqui uma figura ilustrativa, né, só para estar mostrando que eles negavam qualquer outro tipo de navio que não fosse carregamentos, né, dentro dos navios ingleses. O Cromwell torna-se, então, um lorde, ele mesmo se decreta lorde na Inglaterra, ele, então, declara que ele é um rei absolutista, só que ele morre em 58. E aí o seu filho, Ricardo, assume o seu poder, né, o poder do lugar do seu pai, mas também não tinha habilidade, tá certo? E nem o carisma que o pai tinha. Ele então enfrenta também uma guerra civil, né, lá dentro, que a gente vai chamar de guerra, né, gloriosa, tá? Aí então a restauração, né, da família Stuart no poder, tá? Lá dentro da Inglaterra, por medo de um governo ditatorial, né? Eles, então, o Carlos II assume, aproxima-se da França, né? O parlamento, então, exclui cargos dos católicos, porque eles eram anglicanos, e com a morte do Carlos II, quem vai assumir é o seu irmão Jaime, não é isso? E esse seu irmão Jaime, então, assume o poder, ele tenta restabelecer, né, a monarquia com o apoio do Luís XIV lá da França. Aí o parlamento, temeroso com a restituição, né, do catolicismo, eles vão oferecer a coroa ao Guilherme de Orange, né, para fazer uma pacificação lá dentro, né, dentro da Inglaterra. Aí o que acontece? Em troca, né, o parlamento livre, tá certo? Né, livra a manutenção do anglicanismo e eles querem, então, dar todos os poderes ao parlamento, né, sendo que aí o rei ficaria num segundo plano. A Revolução Gloriosa, então, que a gente chama que foi a segunda Revolução Inglesa, ela foi, né, feita pelo Guilherme de Orange, ele acata a Declaração, né, dos Direitos, que foi chamada de Bill of Rights. O que é que essa declaração em si era importante? Né, que o poder agora passaria para o parlamento e o rei ficaria em segundo plano só com a questão das honrarias, que é o que acontece até hoje lá na Inglaterra. Resumindo aqui, então, nós podemos falar que a Revolução Gloriosa, ela recebeu esse nome porque ela não teve derramamento de sangue e foi realmente uma revolução pacificadora, onde, né, a gente vai ter, então, o retorno da monarquia para
para a Inglaterra. A Revolução Inglesa, então, cria condições indispensáveis para o surgimento da Revolução Industrial, que será o nosso próximo assunto da nossa próxima aula em breve. Bom, gente, agora nós vamos fazer uma retomada aqui, então, tá? E nós vamos assistir a um vídeo, né, de uma síntese da Revolução Inglesa. Como foi a Revolução Inglesa? Para entendermos melhor a Revolução Inglesa, temos que saber que ela também pode ser chamada de Revolução Puritana. Mas, o que são os puritanos? Puritanos eram os protestantes ingleses. A Revolução Inglesa durou de 1640 até 1688, durando 48 anos. Em 1640, quem estava no poder era Carlos I, que era um rei absolutista. Nesse tempo, já existia o parlamento inglês, mas ele ficava mais de enfeite, pois o rei não o consultava, o que os deixava enfurecidos, e esse é um dos motivos da Revolução. Na Inglaterra, existia um grupo de pessoas chamados de gentry, que eram basicamente uma espécie de classe média alta, mas que não tinham os títulos de nobres. E isso gerava indignação da parte da gentry e do parlamento, pelo fato de não serem consultados pelo rei. E então, no ano de 1640, a Inglaterra enfrentava dificuldades econômicas, e pela primeira vez, o rei decide convocar e reunir o parlamento. O rei propôs, com a convocação do parlamento, o aumento dos impostos. Porém, o parlamento foi contrário a isso e ainda pediu para que o rei se submetesse a uma constituição. O rei claramente ficou muito furioso. Anos mais tarde, Carlos I resolveu restabelecer um antigo tributo, o ship money. Esse imposto, que antes era cobrado em algumas zonas portuárias e litorâneas, deveria ser cobrado em todo o território inglês. Tal lei desfavorecia a burguesia, que seria obrigada a limitar os seus lucros frente ao tributo real. Depois de todos esses acontecimentos, dá início à Guerra Civil. Com o início da guerra, a Irlanda, que ainda era dominada pela Inglaterra, pediu a sua independência, iniciando oficialmente a guerra entre o rei e o parlamento. O rei contava com alguns aliados, como a mais alta nobreza e os católicos. Já no outro lado, o parlamento, também conhecido como cabeças redondas, tinham os burgueses e os puritanos. O parlamento quase chegou a perder essa guerra, mas em meio a essa revolução surge um sujeito chamado Oliver Cromwell, que era puritano e chefe militar do parlamento. Oliver colocou as coisas para funcionarem e armou contra-ataques que levaram os puritanos à vitória. Ao ser derrotado, Carlos I foge para a Escócia. Porém, a Escócia aceita dinheiro dos ingleses e devolve Carlos I para a Inglaterra. Ele foi condenado e morto. E assim, a Inglaterra conhecia a República, que tinha como principal líder Oliver Cromwell. Ele, no início, trabalhou junto com o parlamento, mas depois foi se tornando um ditador e reprimindo tudo e todos. Com ele, os ingleses tiveram um grande crescimento econômico e foi criada a Lei dos Atos de Navegação. Essa lei dizia que todas as importações que fossem chegar na Inglaterra teriam que vir por meio de navios ingleses, assim valorizando a economia inglesa. Depois da morte de Oliver, o seu filho assume o trono, Richard Cromwell. Porém, não consegue levar adiante o legado do seu pai e abdica o cargo em 6 meses. Depois de tudo isso, o próprio parlamento acabou restaurando a monarquia e colocaram no poder Carlos II, filho de Carlos I. O parlamento não gostava dele, por ele ser filho de Carlos I, e achavam que o problema estava na dinastia Stuart. Assim, começaram a conspirar contra ele para tirar a dinastia Stuart do poder. Com a morte de Carlos II, assume o trono o seu genro Jaime II. O parlamento, junto com um cara chamado Guilherme de Orange, fez uma conspiração para tomar o trono. Porém, o parlamento colocou uma condição para que Guilherme assumisse o trono. Ele tinha que aceitar uma lei chamada Carta dos Direitos, ou Bill of Rights. E essa legislação faz com que o rei seja inferior ao parlamento na Inglaterra. Ou seja, ele ganha os seus privilégios, mas quem manda é o parlamento. Com isso, o parlamento deu vários exércitos para Guilherme. E ele simplesmente chegou e tomou o poder de Jaime II, que não reagiu contra Guilherme. Por conta disso, ninguém morreu, ninguém se feriu, não teve uma nova guerra civil na Inglaterra. Por conta desse golpe de Estado, essa revolução ficou conhecida como Revolução Gloriosa, porque ninguém se feriu, não teve uma gota de sangue derramada.
pondo fim à Revolução Inglesa. Depois da gente ter assistido ao vídeo, né, vocês viram que foi uma síntese bem bacana, aí nós vamos então, né, construir um mapa conceitual que eu peço que vocês façam no caderno de vocês, né, e assim que vocês retornarem, né, para a sua escola, aí você mostra para o seu professor, discuta com ele, discuta, né, com seus colegas, né, todos os conceitos que vocês viram nessa aula de hoje sobre a Revolução Inglesa. Espero que a gente esteja juntos o mais breve possível. Então, com o tema Revolução Industrial.